Olá, boa noite. Boa noite, a gente vai falar hoje sobre os principais problemas que acontecem na amamentação, né? Principalmente no início da amamentação. Eu vou pedir para quem estiver chegando que, por favor, encaminhe essa live para alguém que você conheça que está amamentando, ou então que ganhou neném recentemente, tá grávida, porque vai ser sensacional. Eu vou falar dos principais problemas, né, que tem. Você sabendo disso e conseguindo contornar, já ajuda bastante, tá bom? Então aperte aí o aviãozinho e encaminhe para alguém que eu agradeço muito, pra gente poder compartilhar conhecimento, né? Antes de começar, eu vou aproveitar para lembrar vocês que quem tem intenção de retornar ao trabalho mantendo o aleitamento materno, o meu programa de retorno ao trabalho mantendo o aleitamento materno está aberto, as inscrições estão abertas, não vai ficar por muito tempo, são os últimos dias nessa semana. Se vocês quiserem, tiverem interessado, o link está na bio, tá bom? Vamos falar lá. Bora! O que mais acontece, o que é mais comum na amamentação em questão os problemas, né? Primeira queixa campeã é as mães queixando de dor. Aí quando fala dor, a única dor que não é... A dor ela serve para sinalizar a gente de quê? De que tem algo errado. Só no parto que ela não tem esse sentido. Ela sinaliza a gente de que entrou em trabalho de parto e a dor é para empurrar o neném, né? Aquela contração para que o neném saia. Tirando esta questão, sempre que a gente sente algum tipo de dor, é porque é uma forma que o nosso organismo está sinalizando pra gente que tem algo errado. Então não existe isso de, eu tô amamentando, tá doendo, mas eu vou aguentar. Não, porque quando você resolve aguentar a dor, morder um pano, mas eu vou aguentar, o que acontece? Você tá estressada, você tá sentindo dor, você libera cortisol. O cortisol, ele é o primo obrigado da ocitocina. A gente precisa que você esteja bem, que você esteja relaxada para poder produzir ocitocina, para que a ocitocina consiga ajudar o leite a sair da mama, que o neném não tenha que fazer tanto esforço, né? Se você tá ali resistindo à dor, a cortisona vai estar circulando no teu sangue e isso vai prejudicar. Então, não adianta, não dá para levar a amamentação com dor, tem que corrigir. Quando uma mãe logo de cara fala que tá com dor, a gente logo pensa na pega da criança. Então, a gente vai ter que corrigir essa criança, ela tem que fazer uma boa pega para poder não causar essa dor na mãe. Nos primeiros 15 dias, é normal que a mãe sinta um incômodo. Esse incômodo é o que eu falo da prova dos 30 segundos. Quando o neném pega na mama, pluga, geralmente a mãe sente uma pressão. Por quê? Porque o organismo, a mama, não estava acostumada com a sucção do neném. Então, ela sente essa pressão. Se essa pressão, em 30 segundos no máximo, for embora e a amamentação continuou de boa, perfeito. Isso significa que a pega está correta. Agora, se passou os 30 segundos e essa dor continua, vai ter que tirar o neném e reposicionar. E tirar o neném não é puxar, não. Eu vejo muita mãe puxando para reposicionar, porque por mais que a pega esteja errada, tem uma pressão ali. Se você tem que puxar aqui pro lado a boquinha do neném, ou então você tem que colocar no cantinho, encaixar o seu dedinho para tirar aquela pressão e você conseguir tirar a mama sem que estique o seu mamilo, entendeu? Por quê? Quando a pega tá correta, o mamilo ele não estica, mas a areola, ela tem uma tendência, ela pode crescer dentro da boca de 2 a 3 vezes o tamanho dela. É como se fosse uma bexiga, ela estica. O mamilo não estica. Agora eu queria que vocês fizessem uma coisa. Leva a língua no céu da sua boca, bem aqui próximo dos dentes, vê a textura do céu da boca e depois leva a língua no céu da boca mais lá atrás e vê a textura como que é. Deu para perceber que perto do dente aqui é duro? Esse é o palato duro. E lá atrás já é mais amolecido, não é? É o palato mole. Quando a criança ela faz a pega corretamente, o que acontece? Ela pega uma quantidade boa de areola. Essa areola, ela
dobra ou triplica seu tamanho e ela vai lá atrás. Então o mamilo, ele vai ficar naquela parte do céu da boca que é mole. Então quando a criança fizer a sucção, ela não vai estar esmagando o mamilo, ela vai estar apertando a areola, que não vai machucar. Pelo contrário, quando ele aperta a areola, sai mais leite para ele. Agora, quando a criança ela faz a pega errada, que ela não consegue abocanhar uma grande quantidade de areola, a ponto de ter areola para dobrar ou triplicar de tamanho dentro da boca, aonde que o mamilo dela fica? Nessa parte que você levou a língua e que é duro no céu da boca. Ele vira um sanduíche de mamilo. Não tem como não machucar a mãe. Então, não tem como a mãe falar, não, eu sou tigrona, eu vou aguentar a dor porque eu quero amamentar. Ela vai se machucar cada vez mais e aquilo que eu falei, se ela libera cortisona, a tendência é cada vez menos ter ocitocina, o neném não consegue extrair uma boa quantidade de leite. Se ele não extrai uma boa quantidade de leite, a produção vai cair. Porque eu não sei se vocês já viram eu falar, na mama existe uma enzima, ela chama FIO, ela controla a lactação. Ela existe para dar sinal para o cérebro de quando tem que parar a produção. Porque na pojadura, o que acontece? O seu corpo não sabe se você pariu uma criança, duas crianças, era gêmeos, trigêmeos. Então desce leite pra caramba. Por isso a mama fica quente, fica cheia. Por isso que a gente chama da apojadura. Então, se você, na pojadura, não tirar leite, não fizer nada, o que vai acontecer? Vai ter muita enzima, porque essa enzima está no leite. Quando essa enzima acumula na mama, ela manda sinal para o cérebro de que não tem por que continuar produzindo leite, porque está sobrando leite na mama. Então, por isso que a criança, ela tem que fazer uma boa extração. Por quê? Porque se ela esvazia a mama, saiu essa enzima. Se tem pouca dessa enzima, o cérebro automaticamente fala, eu tenho que produzir leite. Entendeu? Então essa é a queixa a primeira queixa de dor, né? Então que a gente tem que corrigir, porque geralmente é a pega que tá errada, que pode levar à fissura, e a pega errada é isso que eu falei. A criança não consegue esvaziar bem a mama e pode ter uma queda na produção do leite. Outro problema que a gente vê, a gente olha a criança, analisa, parece que a pega tá perfeita, mas a mãe sente dor. A mãe sente dor durante e depois. Aí a gente levanta a hipótese que pode ser o freio lingual curto. Tem criança que tem a língua presa, né, que tem o freio lingual curto, que quando levanta a língua, parece até um coraçãozinho. É perfeito, você consegue logo de cara observar que ela tem, entendeu? Mas tem casos de freio lingual curto que ele é muito discreto. Tem uma lei que toda criança tem que sair da maternidade nos dias de hoje com o teste da linguinha. O teste da linguinha é feito pela fonoaudióloga. Só que assim, é isso que eu tô falando pra vocês. Quando é bem nítido, qualquer um consegue perceber. Mas às vezes, quando é discreto, ou passa desapercebido e a mãe leva a criança pra casa com freio curto sem saber. Ou tem casos que é tão discreto que o próprio pediatra fala, não, vamos dar um tempo, porque às vezes com o próprio esforço da amamentação, isso se corrige. Só que a grande maioria das vezes não corrige. Então, se você levou seu bebê para casa, a pega aparentemente tá bem, mas você tá sentindo dor, o ideal é você retorna ao pediatra para ele avaliar, ou então leva no odontopediatra, que é o especialista, e aí ele vai avaliar se é necessário fazer aquele piquezinho, né, que é a frenectomia, que é um procedimento muito simples e que salva a amamentação, porque muda muito, a criança consegue levar a língua lá embaixo da mama para poder fazer ordenha, não fica aquela coisa curta, entendeu? Ele consegue trazer a sua areola lá para trás, levando o mamilo lá atrás, né? Então a areola vai conseguir se esticar dentro da boca. Agora, quando ele tá com o freio curto, ele não consegue levar a língua, então ele vai estar sempre fazendo aquele sanduíche de mamilo nessa parte que vocês fizeram o teste, que é a parte dura do céu da boca, ok? Outra queixa, geralmente a mãe fala, olha, eu tô sentindo ardência, eu tô sentindo fisgada no mamilo, eu tô sentindo fisgada na mama, a minha mama tá latejando, a minha mama tá quente, ela sente sensibilidade só do sutiã ou de uma camiseta tocar no mamilo. Se você olhar, for investigar,
Esse mamilo, ele pode estar vermelho, assim, vermelho vivo, rosado, assim, vivo, como ele pode estar esbranquiçado. O que a gente desconfia quando tá assim? Em candidíase mamária. A candidíase é assim, pensa, a mãe, ela acabou de parir, ela não tá dormindo bem, ela tem uma baixa imunidade. Aí, o que vem a pojadura, começa a vazar leite. A mãe, você fica a critério de vocês, se vocês querem usar absorvente de seio descartável, se você quer usar aquele absorvente que você compra, que dá para lavar, que é reutilizável, é o que eu mais indico. Por quê? Porque o absorvente de seio descartável, ele tem um preço mais alto. E a maioria das mães, elas ficam com dó. Então ela vê que saiu um pouco de leite, ele tá meio úmido, mas pensa, dá para ficar mais um pouquinho. Dá para ficar mais um pouquinho. Pensa, essa umidade que fica ali no mamilo, é úmido, é quente, tem restinhos de leite, tudo que um fungo precisa para se proliferar, entendeu? E aí é quando acontece, junto que a mãe tá com uma baixa imunidade, é que acontece a candidíase. Então esse fungo tá na mama. O neném suga essa mama. Então ele também é contaminado por esse fungo, que vai para a boca. Você vai investigar a boquinha do neném, se a língua dele tem placas brancas, ou então na lateral da bochecha por dentro, se tem uns pontos brancos que mesmo que você passe um paninho ali, aquilo não sai. Outra forma de você observar que às vezes no início ainda não tem, mas dependendo do tempo que já tem essa candidíase, você já consegue perceber, perto do ânus do neném, ali no bumbum, fica vermelho. Às vezes a mãe pensa que é coisa do cocô, que é assadura, mas não é. Pode ser já a candidíase, já o fungo, porque pensa, tudo que entra pela boca sai pelo bumbum. Então, se teve o fungo na boca, ele vai engolir, vai passar pelo estômago, vai passar pelo intestino e vai sair nas fezes. Então, quando sai, pode começar a aparecer isso no bumbum. Aconteceu isso, não tem como curar em casa, a gente tem que tomar medicação. Tem que tratar a mãe, tem que tratar o bebê. Então, sentiu esses sintomas, tem que ser avaliado por um médico, ok? Uma coisa bem comum no começo, né? O engurgitamento mamário. O que é isso? A pojadura. Primeiro, a mãe, quando nasce o neném, a mãe não tem o leite, ela tem o colostro. Como a placenta saiu, foi liberado o hormônio a prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, entre 3 e 5 dias depois do parto, acontece a descida do leite. E aí, o que acontece? Com essa descida do leite, ela vem de uma vez. E pode acontecer um engurgitamento mamário, a mãe sente aquela dor, o leite empedra. E às vezes a mãe, ela, por não aguentar, mas essa porta de entrada me deu mastite por fungo. Já a gente conversa. Olha, a Cíntia tá falando que ela teve fissura mamária e essa porta de entrada deu mastite nela por fungo. Porque assim, sempre que você tem uma fissura, imagina, você tem fissura, aí você tava ali tudo úmido, o fungo entrou e causou uma mastite. Então, imagina, a mastite, ela tem que ser tratada, porque no começo, às vezes você toma medicação, é sofrido para a mãe, ela tem a dor, mas é fácil de reverter. Mas tem fases da mastite que ela chega num estágio que a mãe tem que internar para tomar medicação na veia, a mãe tem que internar às vezes para poder fazer uma drenagem, porque teve um acúmulo de pus dentro da mama. Então, assim, tem que prevenir, gente, não tem jeito. No engurgitamento, o que acontece? Aquela mama empedrada, dolorida. Tem mães que enfrenta, vai lá e faz a massagem. Aí eu lembro que eu trabalhava no hospital de ponta, né? De primeira linha. Aquele monte de mãe que queria que eu fizesse a massagem pra ela. Eu falei, olha, mãe, eu posso fazer a massagem na mama pra você. Só que assim, se você for... se eu for espremer uma espinha pra você, você não vai aguentar a dor. Agora, se você for espremer a espinha, você vai até o final. Porque você sabe que tá chegando no final. Então, é muito mais fácil quando você tá fazendo a massagem em você do que eu fazendo a massagem em você. Então, assim, você vai ter que pôr 2 dedos ali, onde tá sentindo a pedrinha, vai massagear, aguentar a dor. Porque se você não aguenta essa dor agora, esse engurgitamento pode virar uma mastite e a coisa piora muito mais, entendeu? Então é assim, você vai fazer a massagem na mama, vai fazer com 2 dedos, vai fazer de cima para baixo, sempre antes de oferecer a mama para o neném. Você vai fazer uma pequena ordenha para amolecer a areola e você vai colocar o neném é que mais vai poder te ajudar nesse momento. Aí você fala pra mim, olha, tá muito cheio, o neném não dá conta. Ele mama só de um lado, a outra mama continua cheia. O que você vai fazer depois da mamada?
você vai pegar, deu a mamada pro neném, você vai tornar a fazer uma massagem na mama, vai fazer uma ordenha de alívio, não precisa tirar 100% do leite, mas você vai tirar o leite, não precisa de ter dó de jogar o leite fora, porque você vai continuar produzindo leite, você vai tirar o leite até o momento que você sente que teve um alívio na mama. E aí você vai pegar um paninho de boca do neném, um paninho que você saiba que tá limpinho. Você vai molhar com a água da torneira, não é água gelada, gente, é água de temperatura ambiente. Só dela ser temperatura ambiente que você apoiar sobre a mama, você já vai sentir um super alívio. Vai ter quem fale pra vocês, porque isso é muito comum. Ah, sua mama empedrou? Faz ordenha embaixo do chuveiro. Faz a massagem e tira o leite embaixo do chuveiro, que é maravilhoso. Realmente, gente, se vocês fizerem isso, em 2 tempos vocês conseguem esvaziar a mama. É uma maravilha. Só que tem um problema. Depois vem o rebote. Porque como a água quente caiu em cima da mama, começa a produzir muito mais leite. Se você não estava dando conta do quanto que o seu organismo estava produzindo, imagina depois de você estimular ele com água quente. Então, a água quente, eu só oriento que a mãe tome banho com água quente e deixe cair na mama se ela vê que ela está produzindo pouco leite mesmo. Caso contrário, o banho da mãe tem que ser um banho morno, evitando que caia a água em cima da mama para evitar esse tipo de coisa, porque às vezes ela fica engurgitada, a mãe não consegue dar conta e pode virar uma mastite. Outra queixa também é o ducto entupido. Na mama, por dentro, parece um cacho de uva. Tem as bolinhas, né? Os alvéolos ali dentro onde é produzido o leite. E tem o canudinho, os ductos que levam até o mamilo. Quando tem muito leite na mama, ou então você usou um sutiã apertado, que prendeu ali a mama, ou então o cinto de segurança, a mama tá muito cheia e o cinto tá ali cortando, o que que acontece? Ele pode apertar o ducto, e aí aquele leite que fica parado ali na mangueirinha que ia levar o leite até o mamilo, o leite parado, ele começa a condensar. E aí, ali, ele faz uma obstrução de ductos, o que causa dor. A mãe, geralmente, ela queixa de uma parte da mama tá doendo. E se você for observar, quando é uma obstrução de ductos, pode acontecer de lá no mamilo, na pontinha do mamilo, você vê uns pontinhos brancos, bem fininhos, tipo ponta de agulha, bem discreto. Se você perceber isso, que tem isso, o que você vai fazer? Eu te recomendo que você compre na farmácia sal amargo. É algo super em conta. Você vai pegar um copo de água, você vai colocar água, vai colocar umas 3 colheres de sopa de sal amargo, vai misturar bem. E aí, gente, se você não tem um coletor de leite em casa, só tiver o copo, você vai ter que dar um jeito, encher o copo até a boca, de colocar o mamilo, colocar o peito dentro do copo. Vai ficar de molho ali, porque o sal amargo, ele consegue desfazer esse leitinho que tá ali, aquela pontinha branca, que tá obstruindo a saída do leite. Se você tem um coletor de leite, melhor ainda, porque você vai colocar água, vai misturar, e como o coletor de leite você dobra a parte superior dele para encaixar na mama, ele vai mergulhar o seu mamilo ali ainda com um pouquinho de pressão. Isso ajuda muito, mas também é essencial que você faça massagem. E assim, do lado direito aqui que tá doendo, posicione o neném, sempre pensa que o queixinho do neném tem que estar encostado na parte que dói. Por quê? Porque ali, se tá doendo a mama ali tá empedrado, ali tem algum problema, quando o neném é posicionado dessa forma, a sucção dele ajuda a trabalhar e extrair mais leite daquela área. Então, às vezes é difícil, você pode amamentar deitada com o neném em cima de você, dá um jeitinho de... Bom... Voltando, baixa produção do leite, outra queixa muito grande. No começo, gente, é difícil a mãe ter uma baixa produção do leite, porque vem a pujadura, ela produz muito leite, mas dali em diante, o que vai determinar a produção do leite é a quantidade de leite que é extraída da mama, entendeu? É aquilo, é a demanda. Por isso que a gente fala livre demanda, oferece sempre que o neném quiser. Porque se o leite sai da mama, o cérebro entende que tem que produzir mais leite, né? Agora, às vezes a mãe, ela queixa, que meu neném, ele tem 1 mês, mas ele fica muito tempo na mama, ele quer estar na mama toda hora. Ela começa a não acreditar no próprio leite, ela acha que o leite não está sustentando. Só que o neném, desde que ele nasce até 3 meses, ele está vivendo a fase da esterogestação. O neném, nesses 3 meses, ele não se tocou que ele nasceu.
Ele não se tocou ainda que ele e você são pessoas diferentes. Então, tudo ele resolve no peito. O teu colo, o teu cheiro é o que acalma o neném. Então, assim, sempre ele vai estar pedindo para estar com você. Lá no feed eu tenho um post, é bem recente, sobre esterogestação. Lá eu dou várias dicas de como, o que você fazer para poder recriar o útero, recriar um ambiente que você consiga acalentar o seu neném nesses 3 primeiros meses. Então, nem sempre a questão é o leite que não está sustentando, ou então que é pouco leite, é o neném que tá precisando de contato com você. Agora é diferente de quando você tá por volta de 3 meses, o neném tem 3 meses, você fala pra mim, Solange, meu peito tá murcho, não tô produzindo mais leite como antes, eu acho que o meu neném não vai ganhar peso, fica aquele 1000 preocupações. O que que acontece? Quando o neném nasce, lembra que eu falei, o organismo não sabe quantos nenéns são, então ele começa a produzir muito leite. Nesses 2 primeiros meses, indo pro 3º mês, o organismo, ele dá uma escaneada no seu corpo, ele vai analisando o quanto que o seu neném extrai de leite em 24 horas. E aí ele começa a produzir menos leite. Por quê? Porque ele não quer que o leite fique acumulando, sobrando, não tem necessidade do leite sobrar. Então, acontece essa equalização da quantidade do leite. Por isso que eu sempre falo, a mãe que ela tem intenção de continuar amamentando prolongadamente, tem a intenção de fazer um estoque de leite para quando ela voltar a trabalhar. O melhor momento para ela começar é antes do corpo dar essa acostumada, entendeu? Porque se você começa a fazer suas ordenhas por volta do 2º mês, o neném vai mamar e você vai estar fazendo uma retirada do leite. O teu cérebro não vai saber quando é a bomba, quando é a sua mão ou quando é o neném. O que ele analisa é a quantidade de leite que está saindo da mama, entendeu? Aí, se você começa antes, quando ele equalizar aquela quantidade de leite, ele vai começar a produzir em 24 horas aquilo que sai da mama, que é o que o seu neném mamava e o que você ordenhava. Então, sempre ele vai estar produzindo um pouquinho a mais e você vai sempre estar repondo o seu estoque sem muita dificuldade. Isso não quer dizer, eu não quero desanimar aquela mãe que o neném tem 4 meses, tá próximo de voltar da licença maternidade e ela não começou ainda. É possível, é um pouco mais difícil, por quê? Porque você vai ter que ser mais persistente ainda seguindo os protocolos, porque você vai ter que explicar, mandar sinal pro teu cérebro de que ele tem que produzir mais leite. É como acontece no pico de crescimento. Quando o neném, ele tem aqueles tirão. Naqueles dias ele fica pendurado na mama, ele mama mais forte, ele mama mais vezes, ele tem uma mamada vigorosa. Por quê? Porque ele vai precisar de mais calorias. E essa atitude dele, o cérebro entende que ele tá mamando mais e vai começar a produzir mais. Então, se o cérebro responde ao estímulo do neném, por que ele não vai responder ao estímulo da bomba? Quando você vai você vai seguir um protocolo que simula um pico de crescimento. Então, sim, é mais demorado? É mais demorado, mas é possível. Se no pico de crescimento o corpo se adapta ao neném, por que não vai se adaptar? Então, não desanima. Tem a maioria fala da baixa produção do leite. É difícil ouvir, mas tem gente que reclama da hiperlactação, quando produz leite demais. Então, a criança começa a mamar, ela engasga, ela leva a cabeça para trás. Por quê? Porque sai muito leite na boca da criança. Então, assim, até não que seja a gestação inteira, tem gente que fica por muito tempo produzindo muito leite, acaba doando em banco de leite, mas tem mulheres que depois de um tempo começam a equilibrar a produção. Para vocês que tem muito leite, o que eu posso falar é, antes da mamada, você vai fazer uma massagem, uma boa massagem na mama e você vai tirar o excesso, tá? Você tira, porque assim, quando o neném começa a mamar, repare, ele faz uma mamada mais rápida. Essa mamada mais rápida estimula a ocitocina. A ocitocina vem e ajuda, ela vai lá naquela uva, lá no alvéolo onde o leite está sendo produzido, e ela age na pele da uva, ela faz com que aquilo se contraia, então o leite sai. Então no começo da mamada, o leite, se você escapar a mama da boca do neném,
parece um chuveirinho ali molhando o rosto do neném, porque é a ejeção do leite. Então, se você tem muito leite, o seu neném tem costume de, vocês falam que ele afoga, né, que ele engasga ali, você vai fazer a massagem e vai tirar o excesso com a mão, porque você vai estimular essa ejeção de leite. Então, essa saída mais forte que tem no começo não vai acontecer dentro da boca do neném. Você tira no pano, depois você vem e posiciona o neném, porque não vai faltar leite para ele, concorda? E aí a melhor posição para o neném quando você tem muito leite, é colocar ele, tipo, sentadinho aqui na sua frente, que é a posição cavaleiro. Você fala, Solange, meu bebê é muito pequenininho. Coloca uma almofada, pode ser a almofada da amamentação, pode ser um travesseiro, acomoda que é pro neném ficar um pouquinho mais alto, porque ele tem que estar com a boca de frente pro mamilo. Então é isso, eu vi aqui vocês falaram algumas coisas aqui, eu não consegui acompanhar. São essas as principais, os principais queixas, os principais problemas que tem no começo da amamentação. Agora, se vocês quiserem aproveitar e fazer alguma pergunta, eu posso responder. Ó, Ediane Rodrigues, meu bico do peito fica insuportável. Eu não consigo nem passar a toalha e no bico tem umas bolinhas transparentes. Seria pega ou algum problema mamário? Eu acho que é questão da pega, o Ediane, é questão da pega. Ele faz uma boa pega? Me conta. Isabela, nossa, fiquei com medo de estar com essa cândida. Minha bebê tá vermelhinho no bumbum. Eu pensei que fosse do cocô e assou um pouquinho. Então, você me responde, Isabela, como que tá a sua mama? Você sente uma sensibilidade no mamilo? Seu mamilo tá avermelhado ou esbranquiçado? Porque você tem que analisar isso, porque se você tiver esses sintomas no mamilo, tem grandes chances de ser realmente candidíase, sim. E se for, é aquilo que eu falei, tem que levar no médico, porque tem que tomar uma medicação para matar o fungo, ok? E se você tiver usando protetor de seio, use aquelas recomendações, põe em prática as recomendações que eu falei, de trocar frequentemente. Sabe o que uma senhora uma vez me falou, gente, que é interessante? Eu nunca falei pra vocês, mas eu acho interessante. Ela falava que ela comprava, pra não ficar comprando absorvente de seio, ela comprava meia, sabe essas meias de esporte masculina? Grande, né, gente? Pega um 41. O que ela fazia? Ela cortava a ponta da meia e ia enrolando. Aí vira tipo uma rosquinha, mas vira uma rosquinha gorda. E aí ela colocava. Desculpa. Por quê? Quando o leite pingava, na época da pojadura, que escorre muito leite, esse tecido da meia absorvia e ao mesmo tempo ele não deixava o mamilo encostar diretamente no sutiã. Isso é bom, porque quando você tem uma fissura, porque assim, quando você tem uma fissura, o que eu recomendo é passar o próprio leite materno, tá, gente? Porque o leite materno tem ação cicatrizante. Aí pensa, tá ali formando, tá cicatrizando, tá formando uma casquinha. Aí você vai e coloca o sutiã. O sutiã gruda na casquinha. Quando você tira o sutiã para amamentar, vai embora a casquinha junto. Aí tem que começar a cicatrização de novo. Se você usa esse rolinho, a meia, ou então se você usa até o paninho de boca do neném, é que o paninho de boca do neném não dá tanto volume. Então eu acho que ele deve encharcar mais rápido do que essa forma que essa senhora ensinou da meia. Porque aí, se você tem uma fissura e essa fissura não encosta no sutiã, além dela ficar mais seca, a cicatrização é mais rápida, entendeu? Porque não tem nada encostando ali. Então, outra coisa também, não vai deixar tanto tempo úmido como quando tá com absorvente ali encostando, absorvendo direto, encostando no seio. Então, tem que deixar o máximo mais seco possível o mamilo. Se você estiver em casa entre uma mamada e outra, você conseguir ficar com o peito para fora uns 5 minutinhos depois da mamada, gente, é ótimo, porque ventila e ajuda na cicatrização, se você tiver microfissuras e até mesmo na questão de estar mais sequinho para evitar esse tipo de coisa.
Eu falei, né, do da Cíntia, que ela teve uma fissura mamária, que é uma porta de entrada e teve mastite. Então, assim, sempre que a gente tiver uma fissura, a gente tem que tomar cuidado, gente. Porque ali pode entrar bactéria, pode entrar fungo e a situação ser bem pior. Então, sempre que você tá com fissura, você tem que observar a pega do neném. Se a pega não tá correta, o mamilo ele vai estar sendo esmagado embaixo dessa parte do céu da boca que é duro e vai dar as fissuras. Não conseguiu sozinho em casa, pede ajuda, gente. Meu peito, a Isabela pergunta, meu peito dá essas fisgadas, mas não vaza leite. Pode ser cândida também? Ó, geralmente a candidíase ela dá nessa fase que a mama tá mais úmida. Eu lembro até hoje, tem 15 anos, gente, mas eu lembro que quando tava próximo de chegar a hora de dar mamar, o meu peito dava umas fisgadas. Então, nem sempre é porque tem fungo. Ah, quando você tá próximo da mamada, você pensa no neném e libera ocitocina. A ocitocina, ela não vai agir lá apertando o alvéolo para sair o leite. Então, você pode sentir essas fisgadas. Então, você tem que analisar se o seu mamilo tá vermelho, se o seu mamilo tá sensível, se tem dor, ou se é só essas fisgadas lá dentro, entendeu? O bumbum do neném. Tem outras questões também, tá bom? Isabela fala, não consegui amamentar minha primeira filha, a segunda nasceu prematura e já fez 1 mês, mas ainda tenho muitas dúvidas e muitos medos, principalmente de não ter leite suficiente. Isabela, sim, você já não conseguiu o primeiro, já tem uma frustração. Um filho é diferente do outro, uma gestação é diferente da outra, não tem por que se repetir. Aí ele vem e nasce prematuro. Aí a mãe já fica mais ansiosa ainda, né? Mas existe técnicas, existe protocolos que a gente ajuda a mãe no momento da produção do leite, entendeu? O importante, eu não sei se você já tá com seu neném em casa, porque se ele estiver no hospital, você tem que fazer ordenha frequentemente, como se fosse ele mamando pro teu cérebro entender que tem bebê sugando para poder produzir leite. Eu não sei se tá em casa e por ser prematuro não tá conseguindo fazer uma extração tão vigorosa para tirar o leite, se tá recebendo complemento ou não. Se você quiser, você pode me chamar na DM, a gente conversa, porque o meu programa que tá à venda, lá eu tenho protocolos de ajuda de aumento da produção do leite, tá, Isabela? A gente pode conversar. Ah, a própria Isabela falando. Você é maravilhosa, Deus abençoe. Grandes conhecimentos para nós, mamães. Ah, que abençoe a todas nós. Obrigada, hein, Isabela? Ó, a Isabela fala, minha bebê mama e na mesma hora que levanto, ela, quer dizer, o leite sai, quer dizer refluxo ou ela tá mamando mais do que o estômago, como diz, bota pra fora, ou quando dá soluço, ela coloca pra fora? Olha, é assim, o neném, quando ele nasce, a válvula que separa o esôfago do estômago, ela é imatura, ela não consegue vedar completamente o leite. Então, assim, pode ser que ela tá mamando bastante, porque os nenéns se empolgam no peito? Pode ser. Só que, assim, de qualquer forma, esse leite tá facilitado para voltar, entendeu? Aí pensa, ela tá soluçando, tem um movimento que acaba ajudando com que esse leite volte. Então, assim, se for algo que o neném tá sempre golfando, como vocês falam, mas ele golfa, ele é feliz, ele continua ganhando peso, ele não fica irritado, tá tudo bem. É o refluxo fisiológico que acontece com qualquer neném. Agora, se você começar a observar que ela fica irritada quando golfa, que ela não tá ganhando peso, aí é outros 500. Aí você tem que analisar, porque pode ser o refluxo patológico. Aí tem que ser avaliado pelo médico. Existe tratamento para ajudar com que o leite fique mais no estômago. E uma coisa que eu sempre falo, quando você for colocar o neném no berço, não deixa o colchão reto. Coloca um travesseiro, coloca alguma coisa embaixo do colchão, na parte da cabeceira, que eleve uns 40 graus. Porque aí quando você colocar o neném ali, essa posição mais erguidinha ajuda com que o leite ele fique mais parado no estômago para poder fazer a digestão. Você já reparou
que na incubadora, quando o neném tá na incubadora, para quem mãe que foi pra UTI neonatal sabe, tem uma posição que a gente dá uma levantadinha no prato, que a gente fala, né? Que é o bercinho do neném, ó, no colchãozinho, ele nunca fica reto. Se o bercinho da maternidade nunca fica reto, sempre tem uma erguidinha. Por que que o berço de casa, os fabricantes, não fazem com uma certa... que a gente consiga erguer um pouquinho também, porque é para isso que serve. Então, você colocando algo embaixo ajuda bastante a não voltar. E assim, uma coisa fácil de perceber, é quando tem um refluxo oculto. Às vezes o neném, você percebe que ele fica engolindo alguma coisa, não vem na boca, mas ele faz um movimento de engolir e fica irritado. Quando você começar a perceber muito isso, você tem que levar para o pediatra e explicar o que está acontecendo. Porque o refluxo oculto, o leite sobe, ele vem até a garganta, não chega na boca. E ele sobe com um pouco de suco gástrico. E esse suco gástrico, como fica subindo, porque quando sai, o neném engolfa e sai pra valer, beleza, saiu. Agora, quando fica aquele sobe e desce aqui no esôfago, o suco gástrico fica parado ali no esôfago e aquilo machuca a parede do esôfago. Então, o neném fica irritado, pode dar microsangramentos que a gente não percebe e pode sair pelo cocô e a gente não consegue perceber também e pode dar uma anemia no neném. Então, observe o neném de vocês. Depois da mamada, quando você deita, se ele fica nesse movimento chato de ficar engolindo, porque pode ser, depois da mamada pode ser isso. Mas assim, isso não é um único sintoma. Tem que ter isso, o neném tem que não tá ganhando muito peso e tem que ser um bebê que fica irritado, porque você vê que ele tá sentindo dor, ele tá sentindo algum incômodo, ok? Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver aqui pra baixo se vocês fizeram alguma pergunta. Essa eu já respondi. Aqui a Diane tá perguntando: a bomba extratora também machuca o mamilo? Porque eu tô fazendo a extração com a bomba há uma semana. O bebê não tá mamando nele pra ver se ele se recupera. E ainda assim tá ficando com bolhas transparentes. Eu não entendi isso. Mas assim, respondendo, a bomba extratora também pode machucar o mamilo, sim. Se você usar, porque a bomba, dependendo da marca, vem com um funil só, com aquele bico que acopla na mama. Dependendo da marca, vem com 2 tamanhos. Só que o peito da gente, o mamilo, ele não é padrão, entendeu? Às vezes o número do seu mamilo, o tamanho do mamilo, logo que depois que ganha neném, ele tá mais inchadinho, tá edemaciado, é um tamanho, é indicado X tamanho de funil, para poder fazer uma extração adequada para não te machucar. Depois de um tempo que desinchou, ele pode precisar de um outro tamanho de funil. Se você usa o funil errado, ou pode causar bolha, pode causar fissura, tá? Não é só o neném, a bomba também, ela pode causar fissura. Então, o ideal é você conseguir identificar qual o tamanho do seu mamilo para você usar o funil correspondente. Tem formas de você comprar o funil avulso. Lá no meu programa de retorno ao trabalho, eu ensino como fazer essa medição. Eu até forneço a régua específica para você descobrir o tamanho do seu mamilo, para você usar o funil adequado para poder fazer uma extração mais vigorosa, né? Porque você consegue tirar mais leite e sem se machucar, né, gente? Então, sim, que ele pode te machucar. Meu bebê, a Karen pergunta, meu bebê já tem 3 meses, ainda posso armazenar leite? Pode. É aquilo que eu falei. Quem começa antes do 3º mês, antes de ter aquela sensação de que a mama tá mais murcha, consegue com mais facilidade. Se você já passou por essa fase de equilíbrio da produção, você sente que a sua mama tá mais murcha, você tem possibilidade sim, você só vai ter que insistir mais, ser mais persistente para o seu cérebro entender que ele tem que voltar a produzir mais leite. É aquilo que eu expliquei no começo da live. Tem protocolos que a gente consegue simular um pico de crescimento, entendeu? Tem também suplementos que a mulher pode tomar, que junto com esse protocolo pode ajudar no aumento da produção do leite. Se você quiser, você pode me chamar na DM e a gente conversa, tá bom, Karen?
A Caroline pergunta, boa noite, não tenho bico no peito. Será que vou conseguir amamentar minha bebê? Quando a mãe fala que não tem bico, é porque o bico é plano, é liso, gente. Porque senão ela falaria que o bico dela é invertido, que é assim, quando é pra dentro. Fica tranquila, Caroline, não vai com isso na cabeça, porque existe uma forma que você vai achatar a mama. Você vai achatar a mama como se fosse um sanduíche. O neném, ele não precisa do mamilo, ele precisa da areola. Então, quando o neném, você, na maternidade, você vai pedir ajuda, que ele tem que fazer um bocão. Você não vai colocar o mamilo lá, a sua areola na boca dele, você socar na boca dele. Você tem que posicionar ele, estimular que ele tem que abrir o bocão. Quando ele abre o bocão, você vai colocar a mama achatada. Uma mão sua vai estar achatando a mama. E aí ele vai pegar, ele pegando corretamente, a sua areola, mesmo sendo plano, né? A sua areola vai se estender dentro da boca do neném, porque ela tem capacidade de aumentar de 2 a 3 vezes o tamanho dela, e ele consegue extrair, porque ele vai estar apertando ali, fazendo ordenha na areola, não é no mamilo que faz ordenha. Então, acalma o coração que sim, dá para amamentar. Evita bico de silicone, tá? Porque é o que mais eles indicam na maternidade. Boa noite, minha primeira gestação, a Josiane fala, minha primeira gestação, há 6 anos atrás, não tive sucesso na amamentação. Josiane, isso não quer dizer que você não vai ter sucesso agora, tá? Uma gestação é diferente da outra. Agora na segunda, ela mesma, aqui embaixo, agora na segunda gestação gostaria muito de poder amamentar. Não produzia leite. Era porque não produzia leite? Existe técnicas de aumento da produção do leite, mas assim, como não nasceu ainda, o que você tem que fazer depois da descida do leite, livre demanda. Você tem que ter uma boa pega e posicionar o neném várias vezes para que o seu organismo entenda que tem que produzir leite. Ai, gente, é difícil de eu explicar, Mari, porque eu tô sem a minha mama aqui pra poder te ajudar nessa questão de como fazer pra abrir a boca do neném. Você tem, primeiro que você não pode pôr a mão na cabeça do neném, você tem que pegar ele pela nuca. Tinha uma live que mostrava direitinho. Eu vou fazer uma live mostrando novamente, gente, os passos de como fazer uma pega efetiva, tá bom? Que aí já vai ajudar bastante vocês. Eu vou tentar providenciar o quanto antes. A Josiane está de 37 semanas. É logo, hein, Josiane? Qualquer momento. A minha nasceu de 37 semanas e 1/7. Por mais que pode ir até 41 semanas, né? Não, a Josiane não teve uma boa pega, machucou o bico, foi sem sucesso. Então, não teve uma boa pega, não extraiu leite em quantidade, uma boa quantidade. Aí aquela enzima que controla a quantidade de leite ficou parada na mama, o cérebro entendeu que não estava sobrando leite e cada vez ela vai diminuindo mais a produção. Mas dessa vez pode ser diferente, hein, Josiane? Ok? É só ser persistente. Eu vou tentar fazer essa live e aí você presta atenção, assiste, não perde. Gente, eu vou parar por aqui, né? Domingo, amanhã eu tenho plantão, né? Muita gente emendou o feriado, mas eu não. E eu vejo vocês aí, quem sabe, amanhã é segunda, quem sabe na terça eu faço uma live novamente, tá bom? Eu conto com vocês. Aí, se eu fizer, eu deixo o aviso lá nos stories. A Josiane falou assim, vai sim, se Deus quiser. Obrigada, de nada, eu vou estar na torcida. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar, tá bom? Fica com Deus, gente. Um beijo, tchau, tchau.